programa TV Câmara Entrevista está de volta e o nosso tema de hoje é a mulher e a sociedade. Estamos falando sobre a representação e a importância em nossa sociedade e para conversar sobre este assunto, recebemos aqui a poetisa e assistente social Débora Garcia, que já falou para a gente um pouquinho do papel da mulher na sociedade, a transição dos períodos, desde o século XVIII até o século XXI, o grande desafio que a mulher tem de se posicionar na sociedade. E um desses desafios atuais, Débora, a gente fala que a literatura, a arte brasileira é muito rica, isso é falado no mundo inteiro. Mas só que quando a gente pensa em arte, pensa nas grandes literaturas, enfim, a arte como um todo, a mulher fica ainda em papel secundário. Como é que você vê a inserção da mulher também nesse quesito na arte aqui no nosso país? Então, é mais um tabu que a gente está querendo quebrar, que a gente precisa quebrar, né? Da mulher se colocar enquanto protagonista e de criação dentro das artes de um modo geral, né? Porque historicamente a mulher ela é colocada como a fonte de inspiração, né? Que vai inspirar o homem, que é o pensante, que vai criar as obras, né? Que é a fonte de criação do pensamento social, né? Mas essa mulher, ela mesmo que de uma maneira secundária, a mulher sempre produziu. Ela sempre criou, ela só nunca teve espaço e condições de projetar esse trabalho, tanto é que muitas artistas que hoje são consideradas renomadas foram descobertas já depois de mortas, né? Enfim, lá nos seus arquivos escondidos. Isso é muito cruel, né? Eu costumo dizer que hoje eu sou uma servidora pública, mas o meu sonho é viver da minha arte, né? Eu não quero que os meus filhos nem os meus netos vivam, eu quero ter a oportunidade de ter esse reconhecimento enquanto uma artista, né? E isso dentro do campo da literatura, ele é ainda mais restrito, né? Eu acho que para as outras artes, como por exemplo a pintura, né, a coisa estética, ela já é mais atrelada à questão da mulher, né? A mulher que pinta, a mulher que borda, enfim. Agora, no campo da literatura, isso é muito restrito ao ambiente masculino, né? Porque historicamente o acesso ao conhecimento formal foi negado à mulher, né? Então, ter conhecimento, a escrita e a leitura é ter poder, né? Conhecimento é poder. Então, dentro do processo de opressão dessas mulheres, não era interessante que ela soubesse ler, escrever e principalmente contar a sua história, né? Então, as mulheres, ao longo da história, o acesso delas ao conhecimento formal, à língua escrita, era estritamente para a questão religiosa, né? E para a educação formal, que as mulheres têm essa tradição de ser professoras, né? Da pedagogia, enfim. Então era restrito para esse tipo de acesso ao conhecimento. Para o campo intelectual, da filosofia, ou até mesmo da criação literária, isso foi sempre muito restrito, né? Embora a gente sempre tivesse criado, né? Num contexto em que a mulher não tinha muito como se colocar na sociedade, os diários, né, elas sempre escreviam muito o seu dia, o seu cotidiano, mas não tinha espaço social para colocar isso. É sempre na perspectiva do ensino, né? E isso aconteceu comigo, isso me atingiu diretamente, né? Eu sempre gostei de ler bastante, li muito na escola, fiz escola pública, mas a minha relação com a literatura era uma relação bastante distante. Era uma leitura mecânica para preencher uma prova, para fazer um vestibular, então era uma relação que não tinha muito diálogo, né? Isso porque a literatura que me era apresentada, que me foi apresentada na escola, era produzida essencialmente por homens, né? Homens, enfim, lá dos séculos passados, né? Esses homens também eram homens brancos, né? Endinheirados, que falavam de um contexto social que era totalmente fora do meu, né? Imagina eu, uma menina pobre de periferia, lendo Machado de Assis, né? Ou lendo outros livros clássicos que não falavam muito comigo. Então a literatura para mim sempre foi muito distante. E poucas mulheres dentro dessa literatura nos é apresentada dentro da literatura clássica brasileira, né? E ao mesmo passo que eu escrevia muito, que eu lia muito, eu sempre escrevi muito. Mas nunca encarei o que eu escrevia, a minha escrita, como algum valor literário por conta dessa referência europeia clássica do homem branco que escreve, né? Então passei grande parte da minha vida lendo muito e escrevendo muito, mas sem ter nenhuma pretensão literária, né? Até que aproximadamente 10 anos, enquanto no meu trabalho do território que eu atuava enquanto assistente social, eu descobri um grupo de literatura que chama-se Literatura no Brasil, né, que é uma associação
lá da cidade de Suzano, que tem todo um trabalho de militância através da literatura nas periferias, né? E através desse trabalho eu conheci um outro tipo de literatura que é chamada literatura marginal ou literatura negra, né, também. Tem várias denominações. E aí, quando eu tive acesso a esse tipo de literatura, produzida por mulheres e homens comuns, inclusive o primeiro escritor que eu conheci, né, dentro desse contexto da literatura periférica foi o Sacolinha, né, que é um escritor da cidade de Suzano, e ele chegou para mim e falou assim, eu sou escritor, né, tenho 6 livros publicados. Eu falei, mas você não parece com escritor, porque o escritor é assim, 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 né? E aí desvendou um mundo novo para mim, né, de pessoas comuns que escrevem, que contam as suas histórias. Então, fazendo parte desse movimento, eu consegui 2 coisas muito importantes, né, que foi reconhecer a língua como uma propriedade minha também. Eu tenho direito a essa língua portuguesa, que dizem que é tão rebuscada e que é tão difícil. Ela é a minha língua também, né? E pude também tirar o escritor desse pedestal, daquela pessoa intocável que fica numa sala tomando chá e escrevendo. Não, nós vamos escrever a nossa história, né? E nesse sentido, conheci mulheres, né, que escrevem também. E eu posso dizer que uma escritora que foi fundamental para mim, um divisor de águas na minha vida, foi a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora mineira que veio para São Paulo, morava numa favela, na favela do Canindé, e contou a sua história, né, num contexto totalmente hostil, totalmente improvável. Ela publica um livro chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, onde ela conta a condição dos pobres no Brasil, na favela, naquele contexto da década de 50, e ela consegue realizar o sonho de sair da favela e morar numa casa de alvenaria com o dinheiro da literatura. E aí, quando eu vi a literatura da Carolina falando daquilo que dialogava comigo, né, eu falei, poxa, mas o que eu escrevo fala disso também, né? Acho que eu tenho algo a dizer. E a partir daí, um universo se abriu para mim. Então, hoje eu posso dizer, nós temos muitas mulheres que escrevem, nós temos muitas mulheres negras que escrevem e que estão se colocando na literatura, não somente na condição de personagem secundário, pouco complexo. Não, a gente tá contando as nossas narrativas e nos colocando na condição de autoras, que tem um trabalho de qualidade também, que tem algo a dizer, e também construindo personagens que têm outras possibilidades, a não ser se é a empregada, a não ser se é a moça abusada da trama. São personagens complexas, que têm suas questões e que sonham com um mundo de possibilidades, né? Então, hoje, as mulheres, embora o cenário literário ainda seja produzido majoritariamente por homens brancos, as mulheres estão entrando aí com tudo dentro da literatura, se colocando nessa outra perspectiva. É um desafio, né? Porque a nossa literatura já é desqualificada como literatura de alcova, né? Literatura de diário, de confissão, da mulher que está sofrendo e quer, né, escrever um poeminha de amor. E a gente vem com outra perspectiva de, não, nós estamos falando do cotidiano. E também já avançando para o campo da ficção também, né? Então, acho que o cenário é totalmente desafiador, mas mais favorável do que no século passado, né? E na sua opinião, como é que a mulher deve lutar justamente sobre essa coisa da coisificação, ou seja, tornar a mulher como um objeto, né? Objeto de inspiração, que quando se fala tornar a mulher em objeto, foi algo que você até mesmo citou, não, mas a mulher não é objeto, a mulher é fonte de inspiração, no caso da poesia, onde muitos atribuem à mulher, e as grandes poesias, os grandes poemas existentes, claro, narrados e escritos por homens, mas tendo a mulher apenas como fonte de inspiração e não como alguém que pode fazer algo tão bom quanto, ou até melhor, quanto o homem fazendo. Ou seja, como que a mulher deve se portar, qual deve ser o comportamento, ou qual deve ser a porta que ela deve buscar para fugir da coisificação, ou seja, para que ela não se torne um objeto, apenas sendo utilizada de uma forma diferenciada, como no passado, né? Na sua opinião, qual que deve ser a postura, ou o movimento, ou até mesmo a atitude dessa mulher para que ela não caia ou recaia sobre isso? Então, eu acho que no passado, essa questão da inspiração, né, foi uma forma de romantizar a opressão que a gente vivia, que era colocado sobre a mulher, né? Então, essa coisa por exemplo, do ciúmes excessivo, excesso de amor, excesso de cuidado. Então, toda a violência que a mulher sofre, a opressão, né, ela vem envolta de uma capa de romantismo, de cuidado, enfim, e a gente cai nessas armadilhas, né?
e isso também se deu na literatura. Então, acho que hoje a mulher pode reagir a esse tipo de situação realmente trazendo uma produção que contraponha a esse lugar, né? Trazendo a mulher se colocando enquanto não somente personagem, mas enquanto uma autora, alguém que vai construir uma narrativa que é complexa, que tem todas as suas questões aí, e também construindo personagens que tragam todo esse contexto que a mulher precisa colocar para a sociedade, né? Então, dificilmente um homem, é pouco provável, acho que, por exemplo, o Chico Buarque foi um dos poucos homens que conseguiram trazer o eu feminino de uma maneira mais real, né? Não idealizada, né? Mas essas mulheres, a gente tem um desafio de trazer essas personagens que são personagens complexas, personagens protagonistas, que trazem toda essa efervescência de questões que a mulher traz hoje. Isso seja na literatura, isso nas artes de modo geral. Então, eu acredito muito, eu não acredito, aliás, na arte pela arte. Então, por exemplo, eu jamais, embora, por exemplo, no meu livro, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, no meu livro eu tenho uma preocupação estética muito grande. Eu quero que seja um livro bonito, que represente como eu quero me colocar, né, na sociedade. Mas a estética não é o foco principal do meu trabalho. Eu tenho que ter algo a dizer. Eu acho que eu, enquanto uma mulher negra, de periferia, que conseguiu fazer um curso superior, que hoje é uma servidora pública, eu não posso colocar que hoje tem o poder de dizer algumas coisas, que pode formar opinião. Eu não posso vir somente com um trabalho na perspectiva estética. Ele tem que trazer uma questão social para ajudar as minhas iguais, né, nesse processo de reflexão também, para mediar esses processos, né? Então, já tem muita gente que faz a arte pela arte por aí. Então, acho que nós, mulheres, que conseguimos um mínimo de voz, um mínimo de acesso, a gente precisa colocar a nossa arte, seja qual for, a favor dessas reflexões. Eu acho que isso é fundamental. Não critico quem faz a arte simplesmente pela questão estética. Mas eu acredito que quem faz esse tipo de arte já está numa condição muito confortável, né? Não precisa se colocar no embate social, travar lutas e tal. Então, eu acredito que a gente vindo de um processo de silenciamento, né, histórico, quando eu tenho a oportunidade de ter voz, eu tenho que ter algo a dizer, né? Eu tenho que alcançar aquelas mulheres que não estão nesse espaço ainda. Então, eu acredito muito nisso. A gente pode reverter esse quadro se colocando e trazendo as questões, e a arte é uma forma essencial para trazer isso, né? Se você, por exemplo, e é uma coisa que eu faço muito no meu trabalho, né? Eu tenho poesias que falam sobre a questão racial, que é uma ferida aberta no Brasil, que ninguém gosta de falar sobre isso. Eu tenho poesias que falam sobre o feminismo. Então, se eu sentar, pegar um homem e falar assim, senta aí que eu vou falar para você sobre o feminismo, o cara vai fazer assim, ele fala, não quero ouvir essa mulher feminista chata, né? Mas se eu fizer uma poesia e trazer a pessoa para o debate, a arte, ela tem essa coisa do feeling, da sensibilidade que vai tocar, e esse homem vai se desarmar em algum momento e vai falar, bom, eu realmente tenho alguns privilégios, e a partir daí ele vai começar a reconhecer algumas coisas, né? Então, é claro, essa é a estratégia que eu trago para o meu dia a dia de trabalho, mas não critico as mulheres que têm uma posição mais dura, do embate direto e às vezes mais agressivo, porque também é necessário, né? Ou seja, você utilizar a arte como uma arma para combater, por exemplo, a violência também? Sim, totalmente. Você acha que é importante, por exemplo, e até uma grande saída hoje para que as mulheres possam lutar contra esse tema que, infelizmente, continua sendo bem atual, porque é constante e tem aumentado, usar a arte, por exemplo, para combater a violência contra a mulher também? Ah, sim. Não somente para combater a violência, mas que a mulher possa perceber a sua condição, se localizar no mundo, né? Assim, qual contexto social ela está inserido. Eu vejo isso muito, por exemplo, porque eu entendo que eu sou uma mulher que sou privilegiada por ter acesso a algumas fontes, né, para estar em alguns espaços onde o debate está acontecendo. Mas, por exemplo, muitas mulheres que eu atendo na prefeitura, no CRAS, na assistência social, são mulheres muito simples, que estão realmente restritas ao ambiente doméstico, que não têm a possibilidade de pegar um livro mais teórico para ler, né? Então, e é um conteúdo muito denso. Se você for trazer na perspectiva teórica formal, às vezes a mulher não vai entender o que eu estou falando, né? Que é uma coisa muito complexa, né?
Então, com a poesia, eu acho que eu consigo acessar de uma maneira mais fácil essa mulher e esse homem também, né? Trazendo elementos da realidade dela, porque embora hoje eu possa fazer um poema muito rebuscado, cheio de métricas e rimas, eu opto por fazer uma coisa mais coloquial, porque eu quero acessar esse público. Eu não quero que o meu público tenha que pegar um dicionário para ver uma palavra que eu estou falando, né? Então é uma opção também estética e política também, né? Então, quando eu trago num grupo de famílias ou numa conferência, como aconteceu agora pela manhã, né? Um poema trazendo esse contexto todo, mas trazendo através do viés da poesia, com certeza eu vou acionar alguma coisa de reflexão nessa mulher e ela vai passar a pensar de uma maneira diferente. Ou pelo menos trazer a questão de instigar, né, essa reflexão. Acho que o papel principal não é ditar verdades, é trazer, incitar a reflexão, né, acima de tudo. Porque o cotidiano é muito opressor e às vezes a gente não tem tempo de parar para refletir sobre a nossa própria condição, né? Então, para uma mulher que vem dentro de um ambiente doméstico, que muitas vezes tem a cultura da violência, para ela é normal ela apanhar, né? Porque a violência ela é cultural, né? Então, se ela não tem um outro espaço onde ela vai ouvir numa poesia falar assim, olha, isso não é normal, né? Você apanhar não é normal. Em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, né? Isso não é problema de vocês, é problema público. Todos nós temos que nos envolver nisso. Então, eu acredito muito nas pequenas sementes que a gente vai plantando e essa mulher, com certeza, ela vai ser provocada e aí ela vai iniciar um processo de busca por esse conhecimento, por esse tema, enfim, por esse conteúdo. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, já estamos caminhando aqui para o nosso finalzinho, mas eu quero perguntar a você, são tantos assuntos, né? Eu falei que o tempo ia ser bem curtinho mesmo, né? Mas eu pergunto para você o seguinte, na sua visão, quais são os grandes desafios que a mulher no século XXI enfrenta e como que você vê a solução ou a busca de uma solução para esses desafios? Solução não, mas busca de um caminho, um melhor caminho para esses desafios que nós temos agora no século XXI para a mulher. Então, para mim, assim, avaliando essa conjuntura social, principalmente no Brasil, eu acho que o maior desafio é realmente trazer essa questão da garantir espaços, uma sociedade mais equânime, né? A gente discutir a questão da equidade, porque quando a gente traz a discussão para a questão da igualdade, essa mulher acaba sendo oprimida, né? Porque ela vai acumular tudo aquilo que a gente já falou aqui. Então, acho que trazer o entendimento para a sociedade de um modo geral de que a mulher ela tem essas especificidades e que uma sociedade igualitária tem que se organizar de modo que dê condições da mulher exercer algumas questões que são específicas para ela. Eu acho que esse é o grande desafio. E também essa inserção dentro da política. Eu acho que hoje a gente não pode pensar daqui na próxima década, na próxima geração, não será uma sociedade mais igualitária se as mulheres não tiverem, de fato, condições de inserção política, dessa participação social, né? Eu sempre... quando você tem acesso a esse tipo de contexto, né, a gente nunca mais olha o nosso bairro, o nosso redor da mesma forma. Então chega o final de semana, eu vejo sexta-feira, por exemplo, né, os bares cheios, os homens confraternizando, desestressando, fim de semana vão jogar futebol. E as mulheres estão aonde, né? Onde que nós estamos? Estamos lá, né, fazendo a máquina da sociedade girar, cuidando da casa, cuidando dos filhos, lavando roupa, passando. Então a gente precisa também se reorganizar, né, enquanto sociedade, para que a mulher também tenha essas condições, né, o direito ao lazer, o direito ao próprio corpo, o direito a dizer, olha, eu estou cansada, eu não estou dando conta, né, porque a gente fala que a mulher é forte. Não, né, a mulher é um ser humano como qualquer outro, né. Então esse é um grande desafio, se inserir dentro do ambiente político, garantir uma maior participação social, para aí a gente conseguir forçar essa máquina, que ainda é masculina, que ainda é machista, a olhar e realmente não olhar numa perspectiva superficial. Porque eu acho que hoje acontece muito na perspectiva superficial, para garantir a cota da mulher lá no Senado, por exemplo. Não, que isso realmente seja um entendimento de fato,
né? Porque eu acho que uma sociedade onde a mulher esteja mais saudável, a sociedade será uma sociedade mais saudável, porque nós que giramos a máquina da sociedade. Então, hoje a sociedade está adoecida porque nós estamos adoecidas também, né? Então, isso é uma relação direta. Tá certo, nós já estamos aqui no finalzinho do programa TV Câmara Entrevista, mas antes de finalizar, né, quem quiser entrar em contato com você, Débora, tem aqui o seu livro. Vou até pegar aqui, pedir, nós não combinamos ali com o pessoal da técnica, mas vou pedir aqui o Matheus, para vocês focar um pouquinho. Olha, o Corações, a Aurora de Poemas de Débora Garcia, tá aqui, ó, mostrando um pouquinho para vocês. Obrigado, Matheus e Guilherme, a nossa técnica. O pessoal quiser agora entrar em contato com você, saber um pouquinho mais do seu trabalho também, como é que faz, Débora, para falar com você? Então, eu estou nas redes sociais, né? Tem o meu e-mail, que é deboragarcia.info@yahoo.com.br. Aparecendo aí na tela aí para todo mundo poder ver. Tem a minha fanpage, que é Débora Garcia Poetisa. E é muito fácil entrar em contato, né? A gente pode, eu envio o livro pelo correio. Infelizmente, eu não estou nas grandes livrarias ainda, mas continuo fazendo o meu trabalho de formiguinha. Esse livro é de 2014 e traz um pouquinho das minhas vivências enquanto mulher, enquanto escritora, enquanto assistente social também. Já está na segunda tiragem, então foram 2.000 exemplares que eu vendi aí de mão em mão, circulando nos movimentos sociais, porque eu acredito que o escritor não pode mais ficar trancado no escritório, o escritor tem que ir para a rua e estar em contato com as pessoas. E eu sou essa pessoa, né? E estou aí circulando, então é muito fácil me achar nas redes sociais. Tá certo. Mais uma vez, Débora, muito obrigado por sua presença aqui no programa TV Câmara Entrevista. Um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço pelo espaço, é muito importante para mim estar aqui, podendo falar um pouquinho dessas questões. Espero ter contribuído com o debate. Com certeza, né? E que fica aí a nossa dica para todos os homens e a nossa sociedade como um todo, de cuidar das nossas mulheres e não tê-las apenas como fonte de inspiração, mas sim como alguém ao nosso lado para formarmos uma sociedade cada vez melhor, que a mulher estando bem, o homem vai estar bem, porque quem tanto já cuidou de nós, precisamos cuidar muito mais das mulheres, porque elas merecem, não somente no mês destinado às mulheres ou no dia, mas que todos os dias possamos cuidar das mulheres. E fico por aqui então o programa TV Câmara Entrevista de hoje. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode assistir este programa no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Aproveite também para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.